Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio do Bíblia em Podcast. Então quero apresentar aqui o nosso convidado de hoje, é Eliezer Antônio Dias Luginski, 39 anos, cristão, casado com Débora Piccoli, pai de Abner, Alana e Augusto, graduado em enfermagem, é membro da Igreja Assembleia de Deus de Ijuí, natural de Palmeiras das Missões, mas reside atualmente em Ijuí, onde se tornou o vereador mais votado na última eleição municipal pelo partido PP. Seja muito bem-vindo, Eliezer. Boa noite a todos. Obrigado, Jefferson. Obrigado a vocês pelo convite, né? É uma honra, é um prazer estar aqui conversando com vocês e compartilhando um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa trajetória, né? E conhecendo um pouquinho mais vocês também. Muito bem. Eliezer, como eu já te disse, né? Nós aqui no Bíblia em Podcast, a gente gosta de ouvir histórias e de contar histórias, né? De pessoas da cidade, pessoas da região. E então eu gostaria que você contasse mais um pouco principalmente sobre as tuas origens. Origem familiar, cidade onde nasceu, enfim. Conte-nos um pouco sobre as tuas origens. Eu nasci no interior de Palmeiras das Missões. Antigamente era o distrito de Palmeiras, São José das Missões. Hoje ela é uma cidade, né? Uma cidade pequena. Ela tem 2.600 habitantes, mais ou menos, conforme o último censo do IBGE. Cidade do interior. Trabalhei, nasci meus pais pequenos agricultores, né? Dona Maria Celoí e seu Vilmar Luginski. Tenho 2 irmãos. Um irmão tem 2 anos mais jovens do que eu e uma irmã 2 anos mais jovem do que meu outro irmão, né? O Jason e a Elisiane. Desde pequeno a gente trabalhava na agricultura, na lavoura, sim, né? Ajudando sim. os pais, trabalhando mexendo com a terra, com os bichos, com os animais. Então uma vida de família de agricultores. De família de agricultores, né? Uma vida normal aí de quem nasceu, de quem nasce, né? No interior, sim. No meio no campo mesmo, na beira do rio. Sim. Logo após meu ensino fundamental, eu fui fazer o curso técnico de enfermagem já na cidade em Palmeiras das Missões. Trabalhava num camelódromo durante o dia e à noite eu fazia o curso. Foram 2 anos de curso, 1 ano e meio de curso ali em Palmeiras das Missões. Eu era colega da minha esposa no curso de enfermagem, mas minha esposa ela era e é da igreja, já era de né? família era da cristã. família cristã, evangélica, lá de Palmeiras das Missões. Se criou em família cristã, evangélica aqui em Ijuí. Eu era católico, comunhão, crisma, toda aquela coisa. Praticante, né? Católico praticante. Então no curso nós éramos de grupos distintos. Né? Ela tinha o grupinho dela. Dos evangélicos. Nós nem se conversávamos muito em sala de aula, né? Cada um era de um grupo. Sim. Quando a gente foi fazer estágio em Passo Fundo, do curso que a gente começou, fomos em 9, dividir uma casa para o aluguel ficar mais em conta, para todo mundo conseguir pagar, já tinha que pagar curso. Claro. Né? Ficava mais fácil, né, para nós morar em outra cidade e fazer o curso, e era um período curto de tempo. Logo que nós chegamos lá em Passo Fundo, o primeiro dia, então, para mim, a Débora, minha colega de curso, ela teve uma crise de choro. E, tipo, a gente tinha 19 anos, então ela estava longe dos pais. Nesses 9 pessoas que foram morar, só tinha eu de menino. Então eu fui, e ela teve aquela crise de choro, mas ela não era minha amiga pessoal. Sim. Mas eu vi que o pessoal era não... Colega. Eu fui tentar entender o porquê que ela estava chorando. Porque ela estava chorando, e era um choro... choro, assim, que chamou atenção. Desesperador, assim, profundo. Desesperador, então... Até no primeiro momento eu achei, tá numa cidade longe dos pais, né? Tem aquela coisa de... primeiro impacto, né? Mas daí ela se abriu comigo, assim, ela foi me contar que o irmão dela, que morava aqui em Ijuí, tinha se separado da esposa.
Morava aqui em Juí, a esposa dele trocou ele por outro, separou da esposa e o irmão dela, que estava morando aqui em Juí, decidiu de ir embora de Juí para outra cidade morar. Tudo, tipo, naquele dia que ela estava lá, então ela estava indo de Palmeira para outra cidade e aconteceu aquilo. Mas pra mim, a separação, mas eu disse pra ela, nada de espantoso. Nada de Tá espantoso. chorando por isso, mas mulher. para! Tirando Meu irmão é novo, vai arrumar outro. Vida que Né? segue. Vida que segue. Aí ela foi me contar que não, que pra ela não era assim. Não era assim. Veja só. Foi percepção, né, diferente. Totalmente diferente. Não, pra ela não é assim, não. No casamento é sagrado, né? Tem a bênção de Deus, questão da família. E aquilo, e o choro dela foi tão impactante que aquilo me chamou a atenção. Poxa, isso é real pra ela. Tem importância. Tem importância. Tem valor. É quase como uma morte, alguém que morreu. Exatamente. Isso tanto que me chamou tanta atenção. Não, isso era diferente. Veja só. Era diferente. Daí eu fui tentando acalmar ela. E como ela se abriu pra mim me contando, eu comecei, a gente ia junto pro curso, na rua, caminhando. Sim. Eu comecei, me chamou tanta atenção, comecei a ter interesse. E aí eu começava, como colega ali, a gente já começava a conversar, então eu conseguia perguntar para ela todas as coisas que eu tinha de dúvida dos crentes, eu começava a perguntar para ela. Claro. Né, eu lembro até algumas perguntas, por que crente tem que gritar tanto? Para quê? Deus não é surdo, não precisa... Sim. Ela disse, não, aquelas perguntas básicas. Aquelas perguntas básicas. Né? E ela dizia, não, a gente grita porque a gente é louco por Jesus, né? Porque a gente ama Jesus mesmo. Né? Eu dizia, por que vocês têm que ir tão arrumadinho na igreja? Tudo que eu tinha curiosidade, jovem ali, né? E tive a liberdade de perguntar para ela. E ela me dizia, não, porque a gente vai na casa de Deus, então a gente vai no melhor lugar, a gente tem que ir bem vestido. Então aquilo me chamou muita atenção. Muito mesmo. Daí eu comecei a perguntar tudo que vinha de curiosidade. Fui perguntar. E ela foi me falando de Jesus, me explicando tudo. Foi nesse processo. Falando de Jesus. E falando de Jesus. O que era real para ela. Veja só. O que era real para ela. E aquilo mexeu completamente comigo. Daí eu vim pra gente, eu morava, como eu morava no interior, ela morava na cidade. Então a gente voltava no final de semana pra ficar em casa. Eu fui lá pros meus pais, ela ia pra cidade. E um dia ela me convidou, vamos num culto. Vamos num culto lá na cidade. Eu fui, e a gente foi num culto, né, lá em Palmeira das Missões. E aí o culto, parece que o pregador tava pregando, era só pra mim. Então, sempre né, parece. Sim. E aí eu acho que no primeiro culto, assim, eu lembro perfeitamente, né? Já foi impactado. Já foi impactado. Eu já estava convertido e nem sabia. Veja só. Então foi minha esposa que me falou de Jesus, né? Foi ela que me ganhou para Jesus através de uma história triste aqui do irmão dela, que foi real também, né? Aconteceu essa separação. Mas eu senti esse amor tão real, foi real mesmo na vida dela, que observando a verdade que tinha naquilo, né? Claro. Tanto naquele choro dela, quanto na verdade do que ela falava, que foi me impactando, e eu fui conhecendo Jesus através dela. Veja então só. Foi ela que me ganhou para Jesus. E foi ali que eu me interessei pela igreja, por Jesus, e foi ali que nós começamos a namorar também. Então foi meio junto. Foi tudo meio junto, né? Foi uma... Ganhou você para Jesus e para ela. Vê então, que interessante a história. Foi ali que a gente começou a namorar, e um tempo depois me batizei, daí a gente casou. Então foi assim que eu me converti, conheci Jesus. Que interessante, e fui falar também, minha família católica, praticante. Sim, como foi bem católica, então fui o primeiro da minha família a me converter, a conhecer Jesus. Tu chega naquele primeiro amor. Sim. Cheguei em casa, falar assim, para todo mundo. Pro pai, pra mãe, né? É um espanto, não aceitavam. Tá doido. Tá doido. Ficou doido. Fizeram uma lavagem ficou louco. E aí e passou-se o tempo, né? Daí a gente veio morar para Juí. Com o tempo se passando depois, né, eu tinha, apesar de não ter aceitado, eu tinha plantado a semente, né, tinha falado, mesmo não entendendo, naquele primeiro amor, não sabendo como abordar, como falar, claro. Mas mesmo
nas minhas limitações eu tinha Sim. plantado a sementinha, né? E aí meus pais e minhas mães vieram há 10 anos depois se converter também. Viu só? Se batizar, né? Meu pai eu perdi ele faz 1 ano e meio, mas morreu convertido, né? Salvo, né? E minha mãe Que hoje maravilha, né? na igreja, canta no coral, então foi uma porta de entrada também para ganhar ganhar a família a Jesus. Família. A A Jesus. obra que Deus faz, né? Extraordinário. Quando é Deus que faz, ela é bem completa mesmo. Sim. Não fica em dúvida aí não, né? Quando é uma ação divina, porque a conversão, que a gente chama de conversão, é um milagre. Porque é uma ação de Deus para o homem, não é do homem para Deus, né? É o Deus que convence o homem. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça. Então, é o que trabalha nas nossas convicções, mudando a nossa forma de ver e pensar. Então, é um milagre. Então, Deus que trabalha e é uma obra perfeita, né? E maravilhosa.